Então, pessoal, vamos agora voltar para a análise diferencial e vamos falar necessariamente sobre como ocorre o escoamento do fluido. Para poder explicar como ocorre o escoamento do fluido, vamos nos basear agora na seguinte condição. Vamos considerar que temos um eixo cartesiano de tal forma com que o fluido ele esteja escoando aqui em relação a esses eixos. Aqui seria o nosso eixo X, esse aqui seria o nosso eixo Y, esse aqui seria o eixo Z. E vamos considerar aqui nessa situação uma massa fluida aqui. Temos que essa aqui é a minha massa fluida. Essa massa fluida faz parte de um conteúdo que chamamos de sistema. Tá? Esse sistema está seguindo o fluxo do escoamento. Então, vamos dizer que o fluxo do escoamento esteja dessa forma. Esse aqui seria o nosso fluxo do escoamento. Então, esse sistema, a propriedade que o sistema tem é que ele se deforma, mas ao se deformar, ele modifica o seu volume, modifica a sua massa específica, porém a sua massa, o conteúdo do sistema, ele é uma constante. Tá? Então aqui, esse aqui seria o mesmo sistema, a diferença é porque temos o sistema aqui no instante t, e aqui nós temos o sistema no tempo t, mais uma pequena diferença de tempo depois que eu estou chamando de dt. Nessa condição também temos uma variação aqui no espaço, nas coordenadas, assim como nesse caso. Temos uma diferença das coordenadas aqui, x, y e z para cada caso. Então temos diferenças relevantes em cada um nessas condições que o sistema se encontra. E nesse sistema da qual estamos vendo aqui, o que a gente vai considerar também, pessoal, é uma partícula de fluido, tá? Que seria a nossa partículazinha de fluido, e vamos considerar como é que essa partícula de fluido ficou após entrar no fluxo, após ela produzir um processo de deformação. Então, essa partícula de fluido ela vai se apresentar de uma outra forma. E o que a gente percebe é que essa mesma partícula de fluido que estamos vendo aqui, quando passa desse instante t para o instante t mais dt, ela se deforma, modifica suas dimensões, modifica sua forma, mas assim como o sistema como um todo também possui a sua massa dm como constante em cada caso. Porém, varia o seu volume, por exemplo, dv1 e dv2, sendo eles diferentes. Então, o que ocasiona nessa situação esse movimento complexo do fluido? Como é que a gente pode matematizar esse escoamento? Vamos considerar novamente uma visão mais aproximada dessa partícula, e ao considerar essa visão mais aproximada, a gente vai ver o seguinte: nós vamos enxergar aqui essa partícula da qual estávamos falando. Vamos enxergar aqui a partícula, isso aqui seria a partícula. Essa partícula eu já adianto para vocês que ela está submetida a tensões. Mais à frente eu vou mostrar que gênero de tensões são essas, mas ela está submetida a tensões. Então, vou mostrar aqui a atuação das tensões. Aqui vamos considerar que atuou nessa partícula tensões normais e tensões cisalhantes, e após a atuação das tensões normais e das tensões cisalhantes nessa minha partícula de fluido, vamos considerar essa dimensão, por exemplo, como sendo um dx, tá ok? O que aconteceu nessa partícula após isso foi uma deformação. Então, essa partícula agora ela vai se apresentar de uma outra forma. Essa partícula, após o processo de interação entre as tensões dessas partículas, a gente sabe que quem produz o escoamento, por exemplo, é a tensão cisalhante, para produzir a deformação, da qual já havíamos falado anteriormente. Lembrem que para um caso unidimensional, du dy era chamado de taxa de deformação e era proporcional à tensão de cisalhamento. Então, quem produz a deformação, uma parcela dela é a tensão de cisalhamento, mas por outro lado, a tensão normal ela reage à aplicação da pressão, como a gente vai ver também mais à frente. Ok?
Então essa mesma partícula que a gente percebe aqui ao escoar, ela muda, por exemplo, os seus ângulos. Bem, esse ângulo aqui e esse são diferentes desses ângulos internos que essa partícula tinha anteriormente. Nesse caso a gente tinha ângulos aqui de 90 graus. E o que acontece com esses ângulos de 90 graus é que eles mudam para produzir o escoamento. Por exemplo, se é um ângulo gama, modifica essas dimensões e modifica os ângulos, e além de modificar os ângulos, a dimensão que era antes dx, agora vai virar um dx', por exemplo. Tudo bem? Então, podemos classificar o movimento do fluido de 4 formas gerais. Então, vamos agora falar sobre esse movimento dos fluidos. Vou dividir aqui o nosso quadro em 4 parcelas, para que a gente possa comentar sobre cada uma delas detalhadamente. Então, a primeira parcela que produz o escoamento, vamos chamá-la de translação. A translação é a primeira parcela do escoamento, do processo de escoamento. A segunda parcela que devemos considerar aqui é a parcela chamada de rotação. A translação, pessoal, no caso, é a modificação das suas coordenadas x, y, z. Logo, se a gente considerar um caso simples, se tínhamos aqui nossa partícula na visão bidimensional, essa partícula, ao estar submetida a um escoamento, por exemplo, ela saiu da sua localidade inicial e foi para uma localidade aqui final. Tá? Notem que na condição de translação, nós não modificamos as dimensões, mas a gente verifica que, por exemplo, ela saiu de algum lugar no espaço e foi para outro lugar, modificando aqui o seu vetor posição nessa condição. Bem? Acho que dá para enxergar aqui, nesse caso, a nossa partícula ela foi para essa posição. Beleza? Vamos lá para o caso da rotação. Na nossa partícula, estaria aqui submetida a um processo de rotação. Ao estar em contato com o fluxo, que ela vai produzir nessa condição é uma rotação em relação ao seu ponto inicial. Então, a nossa partícula ela vai ficar dessa forma. A gente percebe nessa condição que houve deslocamentos angulares. Essa partícula ela tendeu a rotacionar nesse sentido da qual estamos vendo aqui. Tudo bem? Claro que isso aqui é uma visão 2D, ela também rotaciona no sentido 3D, tá? Ela produz uma diferença aqui no ângulo. Temos agora as deformações que podemos chamar de deformações lineares e as deformações que chamamos de deformações angulares. Notem que as deformações lineares e angulares nós já vimos no slide anterior. Tá? Quem é que produz essas deformações? São respectivamente as tensões normal e tensão de cisalhamento. Tá? Então, se a gente considerar a nossa partícula de fluido na condição inicial, uma tensão, por exemplo, normal vai atuar de tal forma, tensão normal aqui e aqui, essa tensão normal aqui, por exemplo, tensão normal 1, tensão normal 2, o que acontece é que após a aplicação dessa tensão normal, a nossa partícula de fluido ela vai tender a deformar suas dimensões. Ela vai passar de uma dimensão aqui, original que ela teria, que por exemplo seria dx, e vai para um valor dx'. Tá? Então, por exemplo, ela passa desse valor aqui, a gente pode chamar de dx, e vai para um valor final aqui, dx', modificando nessa condição o seu comprimento. Vamos agora para o caso das deformações angulares. No caso da deformação angular, o que acontece é que a nossa partícula ela tende a deformar os ângulos internos. Ela vai produzir essa deformação. Tá?
em que ela vai sair nessa condição do ângulo de 90 graus para um ângulo alfa aqui diferente de 90 graus, tudo bem? Então isso aqui nesse caso é o que produz a deformação angular, é o efeito na verdade da deformação angular. A gente pode atribuir nessas condições algumas variáveis do escoamento que produzem cada uma desses efeitos de translação, rotação, deformação linear e angular. Então vamos falar sobre cada uma delas. Primeiro caso, sobre a translação. Quem produz a translação, pessoal, é obrigatoriamente o campo de velocidade e o campo também, tá? E o campo de aceleração. O campo de velocidade nós já conhecemos como V, e o campo de aceleração a gente vai chamar como AP, tá? Vetorial também, aceleração da partícula nessa condição. A rotação, por sua vez, a rotação ela é produzida pela velocidade angular. A velocidade angular chamamos de ômega, assim como pela aceleração angular. Aceleração angular. Chamamos de alfa, tá bem? Temos também, pessoal, o caso da deformação linear, em que atribuímos a deformação linear a, nessa condição, tensão normal. A tensão normal é quem produz a deformação linear. Chamamos de sigma. Por sua vez, pessoal, e por último, mas não menos importante, a deformação angular. E a deformação angular nessa condição é causada pela tensão de cisalhamento. Lembrem que no início das nossas aulas trabalhávamos com uma grandeza que era a variação do ângulo no tempo, muito similar à condição de deformação angular, tudo bem? E já podemos relacionar nessa situação a deformação angular às tensões de cisalhamento, como tínhamos visto lá no início das nossas aulas, tudo bem? Então, de forma geral, podemos resumir isso aqui, esse nosso slide 5, da seguinte condição. As translações e as rotações elas modificam o caráter posicional da partícula, sendo que, considerando um eixo de rotação, ela modifica aqui o ângulo e a característica de rotação devido à velocidade angular e aceleração angular, enquanto a translação, no caso, em relação a uma certa referência, ela modifica aí o seu caráter posicional. Tá? No caso da deformação linear, ela modifica, todas as deformações, no caso, são causadas por tensões, que é uma das coisas que podemos perceber aqui, né? As tensões é quem promovem as deformações, e nessa condição das tensões promovendo as deformações, a tensão normal produz a deformação linear, enquanto a de cisalhamento produz a deformação angular, a modificação dos ângulos, tá bem? Tendo base já de como é que ocorre esse movimento dos fluidos, a gente já sabe que não é um movimento nada fácil de se analisar, porque temos 4 componentes aqui de movimento. Então temos 4 componentes a se analisar dentro de uma equação só. Podemos sim equacionar tudo isso de uma forma só. Essa equação que vai trabalhar o movimento, vai trabalhar as forças atuantes que promovem tanto as deformações como os deslocamentos, é uma equação chamada de equação Navier-Stokes, que a gente vai ver agora à frente, e é chamada também equação da conservação do momento linear na forma exponencial. Tudo bem? É uma das equações mais conhecidas da mecânica dos fluidos. Só que antes, para poder introduzir introduzir os conceitos para chegar na equação Navier-Stokes, precisamos entender o conceito também de derivada material ou substancial
ou substancial. Sendo assim, para entendermos agora o conceito de derivada material, é necessário que revisemos a forma genérica de como diferenciar uma função. Tá? Então, de forma geral, a gente pode definir a diferenciação de uma função genérica multivariável, como uma função que depende de x1, x2 até xn. Tá? Nós podemos diferenciar essa função da seguinte forma. Digamos que eu vou fazer com que essa função passe por um processo de diferenciação e ao se diferenciar essa função vai assumir a seguinte forma: df del x dx1 mais del f del x2 dx2 e aplica essa metodologia até a última sentença dxn dxn, tá bem? Então ficaríamos com a equação com essa forma, caso fôssemos diferenciar uma função multivariável. Por que eu estou falando necessariamente a forma de diferenciar essa função, pessoal? Porque a gente agora vai atribuir esse conceito, aqui que a gente está vendo aqui, ao campo de velocidades. Tudo bem? Notem que na condição de um campo de velocidades, a gente vai considerar a nossa velocidade como sendo uma função das coordenadas espaciais e do tempo. Então, de forma geral, ela pode ser reescrita em termos desses termos aqui, desses diferenciais que estamos vendo nesse caso aqui. Tudo bem? Então, voltando à condição que a gente já estava comentando, em que poderíamos diferenciar a função, o campo de velocidades. Então, se a gente diferenciar o campo de velocidades, então, diferenciando o campo de velocidades, diferenciando V, temos o seguinte resultado. Ao diferenciarmos a velocidade, tá, seguindo a regra que tínhamos anterior, ficaríamos com a derivada parcial do vetor velocidade no tempo. Isso aqui multiplica, o tempo não, na coordenada espacial x, vezes a diferencial x, faz a mesma coisa para y, é o y, dy, mais, nessa condição, del v, del z, vezes a diferencial dz, e a mesma coisa para o tempo, del v, del t, vezes dt. O que podemos fazer nessa condição também é utilizar a regra da cadeia nesses termos dx, dy, dt e dv e fazer aparecer o dt. Tá? Ou em outras palavras, seria dividir ambos os lados da nossa equação por dt. Então, digamos que tivéssemos feito esse procedimento. Ficaríamos com o seguinte resultado. dv dt seria igual a del v del x. Essa diferencial do tempo ela vai se concentrar aqui nesse caso dx dt. E a mesma coisa vai acontecer para os outros, por similaridade. dy dt del v del z dz dt del v del t dt dt. Então, vamos agora relacionar cada termo desse. Para começar, essa derivada total de x em relação a t é igual ao nosso vetor velocidade u, tudo bem? A nossa derivada total de y em relação a t é o nosso vetor velocidade v, tá? Na componente y. E aqui nessa condição, del z del t, por similaridade, seria o nosso w. O resultado da derivada do tempo em relação ao próprio tempo é 1. E o que a gente vai definir como derivada material, pessoal, na verdade vai ser uma forma de reescrever essa derivada, tá? Porque essa derivada, no caso, é uma derivada aplicada a um campo vetorial. Então, derivadas aplicadas a campos na mecânica dos fluidos recebem uma notação especial
essa notação ela vai passar da notação de derivada convencional para um D maiúsculo, tá? E é nessa situação que chamamos essa derivada de um campo de derivada material. Assim como a gente já sabia lá da mecânica clássica, a derivada da velocidade em relação ao tempo é apenas uma das parcelas, tá? A derivada total de v em relação a t, nessa condição, é o que a gente vai chamar aqui de aceleração da partícula, tudo bem? Então quer dizer que a aceleração da partícula, grandeza vetorial, que pode ser escrita como a derivada material ou total ou substancial de v em relação a t, vai ser na verdade del v del x u del v del y vzinho del v del z w mais del v del t, tá? Então temos aqui a nossa aceleração da partícula. Isso foi importante porque vamos aplicar daqui à frente a segunda lei de Newton, tá? Numa partícula fluida. E para aplicarmos a segunda lei de Newton numa partícula de fluido, precisamos necessariamente da aceleração da partícula, não só da sua massa. Então, se já conhecemos a forma de medir essa aceleração da partícula, que seria através da derivada material, agora já somos capazes de entrarmos na dedução da equação da conservação do momento linear para uma partícula de fluido. Tá? Podemos ainda escrever na forma diferencial, na verdade, na forma vetorial, na forma de operadores vetoriais. Vou colocar aqui na forma de operadores. Na forma de operadores, vamos ter o seguinte. Vemos que U, V e W podem se resumir como o vetor velocidade V, tá? Que está sempre multiplicando aqui nessa condição o conjunto de derivadas de primeira ordem na forma escalar, né? Porque essa forma aqui, o resultado dessa multiplicação é um escalar, por mais que o V seja vetorial, mas a multiplicação entre esse conjunto de derivadas e o vetor é uma multiplicação escalar, então isso aqui seria, poderíamos escrever AP como dv/dt da seguinte forma: o conjunto da multiplicação escalar entre v e a primeira ordem é chamado de divergente, então isso aqui no caso ficaria o divergente de v, e o divergente de v fica multiplicado à velocidade em todas as situações, exceto nessa última situação onde ficaríamos dessa forma aqui, ó, del v del t. Então isso aqui seria na forma de operadores vetoriais, tá? Isso aqui seria uma forma alternativa de escrever a aceleração da partícula. Espero que vocês tenham entendido essa primeira parte, tá? E vamos agora para, de fato, a equação da conservação do momento linear para o fluido. Então, vamos agora aplicar essa condição que achamos aqui nessa situação da aceleração da partícula a uma partícula que está submetida a um estado tridimensional de tensões, que seria o caso mais complexo possível de tensões atuantes no elemento de fluido, mas o caso real nessa situação. Tudo bem? Vou tentar fazer aqui o desenho do que seria o estado tridimensional de tensões. Então, para esse estado tridimensional, vamos fazer o seguinte condição. Vamos considerar aqui um eixo cartesiano, coordenadas x, y e z, e um cubo, que seria, na verdade, o nosso elemento infinitesimal fluido.
Então, nesse cubo, agora a gente vai submeter esse cubo a um estado de tensões. Esse estado de tensões ele submete o cubo às seguintes condições: as tensões normais, tensões normais, e além das tensões normais atuantes, também temos tensões de cisalhamento. Então, essas tensões de cisalhamento elas vão atuar dessa seguinte forma. Pronto. Então a gente percebe que cada face do nosso elemento está submetida a tensões, tá? E para essas tensões a gente vai nomeá-las, tá? Então, por exemplo, isso aqui seria a tensão normal, tensão normal, tensão normal, tensão normal e tensão normal. A diferença é porque a localização de atuação dessa tensão normal. Essa tensão normal atua no sentido positivo do eixo X, tá? Então vamos colocar aqui um mais para ela e XX para dar localização para ela. Essa outra aqui atua no sentido negativo, XX também para ela, tá? Isso aqui atua no sentido positivo do eixo Z, então ZZ, sentido negativo do eixo Z, sentido positivo do eixo Y, YY, e sentido negativo do eixo Y, menos YY. Então temos aqui nomeado as tensões normais. Para nomear as tensões de cisalhamento, agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos nomear cada uma dessas atuações de forma paralela às faces de tensões de cisalhamento. E vamos olhar a seguinte condição. O plano que representa, esse plano aqui, representado aqui, estou pintando aqui para vocês, ele pode ser nomeado como o plano que corta uma coordenada x, tudo bem? Assim como esse plano aqui. Então, para cada plano desse, ele vai cortar a coordenada x de forma constante, de modo que, como primeiro índice para as tensões, vamos sempre nomear o plano de análise. Então, para essa tensão e essa tensão, temos a tensão x aqui, para poder começar, porque elas cortam o eixo x. Entretanto, se você analisarmos essa tensão aqui como se fosse uma grandeza vetorial, ela aponta na direção z. Então, essa aqui, o próximo índice que vai nomear essa tensão seria a tensão de x, z. Tudo bem? Nesse caso, seria a tensão de x, y, porque aponta no eixo y. Tensão de x, y. A mesma coisa acontece para cá. Ó. Temos tensões aqui. Ó. Tensão que corta o plano z, tá aqui em cima. Esse plano aqui, ó, de cima, assim como esse de baixo, ele corta o eixo z. Então, podemos nomear de tensão z, só que ela aponta na direção x. Então, tensão zx e tensão aqui zy. O que a gente já percebe é que vai surgir um par de tensões aqui, ó, da seguinte forma. Se acaso planificássemos esse nosso elemento, a gente iria perceber que, por exemplo, a tensão aqui, ó, que seria a tensão ZZ positivo, tensão ZZ negativo, tensão XX positivo e tensão XX negativa, elas apareceriam aqui. Ó. Tensão XX negativa, tensão XX positiva, tensão ZZ positiva, tensão ZZ negativa e as nossas tensões aqui. Por exemplo, na parte de cima, temos uma tensão que atua nesse sentido, que seria a tensão ZX, e a tensão que atua nesse sentido aqui, ó, que seria essa, que seria a nossa tensão XZ. Tudo bem? A gente percebe essa interação que ocorre. Se você analisar,
temos uma tensão também que vai atuar nesse sentido aqui, ó. Seria justo essa tensão aqui. Para nomear essa tensão, ela está no plano Z, não é isso? Então seria a tensão Z que aponta na direção X. Então essa aqui seria a tensão ZX. E se analisarmos também essa tensão aqui, ó, ela é uma tensão que corta o eixo X, mas aponta na direção Z. Tá? Então, tal de XZ. Aqui seria o que a gente chama de estado plano de tensões. Tá? Seria uma forma de planificar algumas análises a gente faz por esse estado plano. Entretanto, nossa dedução a gente vai fazer pelo caso mais complexo. Voltando também, pessoal, ao nosso estado tridimensional de tensões, a gente vai ver a seguinte condição também existente. Podemos atribuir algumas dimensões a esse nosso elemento. Essa dimensão aqui, ó, é a dimensão que a gente chama de dy. Essa dimensão seria a dimensão dx. E essa dimensão seria a dimensão dz. De modo que o volume total desse elemento de fluido é dx, dy, dz, tal qual já havíamos feito, tá? Tal qual já havíamos considerado lá na conservação de massa. Só existe uma coisa que a gente ainda não fez, que é de fato considerar que no centro desse elemento de fluido, estamos vendo aqui, existe uma força gravitacional, tá? Ele é submetido a uma atração da gravidade. Teoricamente, vamos dizer que essa gravidade não temos um sentido preferencial para ela, então ela pode estar em qualquer sentido. Então você tem aqui uma atração gravitacional gerando uma força-peso. E essa força-peso, já que é uma força muito pequena, por ser uma partícula infinitesimal, ela está no sentido aqui, ó, da nossa gravidade, de modo que dp, o vetor dp, ele é paralelo ao vetor g, possui a mesma direção e sentido da gravidade. Tudo bem? Então, ele está num sentido aqui que coloquei aleatório para não forçar aqui que ele esteja no z, porque em muitas situações, nos nossos problemas, ele de fato não está. Tá bem? Para isso, considerarmos que ela tem um peso, estamos considerando também que essa partícula, logicamente, está submetida a um campo escalar de massa específica e ela também possui uma massa aqui infinitesimal dm. Lembrem-se que podemos relacionar dm, ρ e dp, né? De forma que dm é igual a ρ dv. Tá bem? Então, se sabemos essas condições, sabemos os dois gêneros de forças que atuam aí na nossa partícula. Que gêneros de forças seriam esses? Gênero de forças. Como a gente já sabe, existem dois gêneros de forças. Há forças de campo que chamamos de DFB, e as forças de superfície, que chamamos de DFS. Tá? Então, em termos de cada uma delas, temos que nesse nosso problema, força de campo, vou colocar logo no meu índice, força de campo pode ser atribuída nessa condição à força-peso. Tá bem? Por outro lado, as forças de superfície vão ser atribuídas nessa condição à atuação das tensões de cisalhamento e também a tensão normal. A tensão normal e de cisalhamento, a gente verifica que todas elas atuam nas faces do elemento de fluido. Já a força-peso, ela atua no centro do elemento de fluido, na direção do campo gravitacional, e não tem uma atuação de superfície, não tem uma atuação direta, de modo que a gente pode conceituá-la como uma força de campo nessa condição. Tudo bem? Lembre que as forças de superfície com as forças de campo, quando somamos as duas, DFB mais DFS, temos a força resultante total que atua na partícula de fluido.
E a força resultante total ainda pode ser escrita como a massa vezes a aceleração, onde a massa da partícula é dm e a aceleração da partícula é ap. Todos esses termos aqui são conhecidos por nós, então podemos aplicar e organizar os termos da equação de modo a desenvolvê-la e chegar numa equação mais robusta, que vai ser válida para vários casos dentro da mecânica dos fluidos. Essa equação é o que a gente mais à frente vai chamar de conservação no momento linear ou equação de Navier-Stokes. Então, falando logo sobre ela, conservação do momento linear. Por que a conservação do momento linear, pessoal? Porque já sabemos que quando derivamos o momento linear em relação ao tempo, o que obtemos nessa condição é o seguinte: dmv, tá? Lembra que se estivermos trabalhando com campo, não podemos utilizar essas derivadas. Então, como P é função de V e V é um campo, essa derivada também tem que ser escrita como derivada material. Então aqui a gente tem que fazer o seguinte: tirar essas notações de derivada e agora colocarmos dessa forma aqui. Tudo bem? Como a massa da partícula a gente já comentou que é uma constante, a taxa de variação do nosso momento linear no tempo vai ser igual a dm dv dt. Notem que já calculamos esse termo aqui nas nossas aulas, né? dv dt seria o que a gente chama de aceleração da partícula. Então, quando vamos analisar a conservação do momento linear, isso aqui vai ficar igual a dm vezes ap, que na verdade é igual à força resultante atuante na partícula de fluido. Bem? Nota também, pessoal, que a gente já calculou que dm vezes ap é igual às forças de campo e forças de superfície. Então, nosso objetivo agora, por sua vez, tá, é calcular separadamente as forças de campo e as forças de superfície. Só que para fazer isso, a gente vai fazer uma análise baseada na seguinte condição. Notamos que tem forças aqui de tensão, forças de superfície geradas por tensão, que acontecem em todos os eixos. O que vamos fazer é separar essas forças agora só para uma direção, resolver para essa direção e, por similaridade, tirar para as demais. Porque se formos envolver todos esses termos nas equações, o resultado vai ser muito extenso e vamos chegar praticamente na mesma situação. Então, vamos utilizar o artifício da similaridade nessa condição e vamos considerar uma resolução toda ela baseada no eixo x. Tá? Considerar aqui o nosso eixo x e vamos pegar aqui cada uma dessas forças. Nota também que esse nosso P ele vai ter aqui, ó, uma componente aqui em relação ao eixo x, eixo y e eixo z. Né? Por exemplo, essa aqui seria a componente dele no eixo z, essa aqui seria a componente dele no eixo x e aqui teríamos a componente dele no eixo y, né? Aqui seria a componente dele no eixo y. Então, quer dizer que temos um dp que varia nas três direções também. Tá? Se ele varia nas três direções é porque a gravidade ela pode ser decomposta em todas essas direções. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, colocamos aqui o nosso eixo x, y, z. Vamos dizer que a gravidade não necessariamente ela atua no eixo z. Vou tirar aqui que está muito tendencioso. Não necessariamente ela atua no eixo z. Ela tem componentes aqui, ó, no eixo y, no eixo x e no eixo z. Tudo bem? Tem componentes em cada uma dessas direções. É isso que eu queria dizer. Se ela tem componente em cada uma dessas direções, quer dizer que podemos escrever a gravidade de forma em componentes aqui unitárias, x, g, y, j mais gz, k, de modo que a nossa força-peso também pode ser decomposta como dm gxi
dm gyj dm gzk. Tudo bem? Podemos decompor a nossa força-peso dessa forma. Então, se já sabemos aqui a parcela que atua de força de campo, poderíamos aqui na nossa análise, já que estamos considerando só a parte x, considerar só apenas essa parcela aqui. Então já sabemos qual é a força de campo, por exemplo, que atua na direção x, mas não sabemos as forças de superfície. Voltando para cá, vamos agora só fazer a análise com os vetores de força atribuídos devido à tensão que atuam somente na direção x. Então teríamos esse vetor também, esse vetor. Pronto, teríamos no quadro duas tensões de cisalhamento e duas tensões normais. Todas as demais atuam em outras direções. Então vamos desenhar aqui esse nosso cubo e vamos desenhar também as tensões atuantes. Temos essa tensão, chamamos de sigma xx mais, essa tensão lá atrás. Chamamos de sigma xx menos. Uma tensão aqui, ó, que nessa situação atua no sentido positivo, que chamamos de tal, lembra comigo, corta um plano que corta o eixo Z. Então, seria a tensão Z, mas que atua apontando no eixo X. Então, seria a tensão ZX. A tensão que vai atuar aqui agora, pessoal, é a mesma condição. Ela atua cortando o eixo, no caso Z, e apontando na direção X. Acontece só que ela é negativa, porque está na face de baixo, isso aqui é positivo. Vamos considerar também aqui, ó, o centro como tendo coordenadas y, x e z, x, y, z, né, no caso. Temos então uma distância aqui relativa para cada uma delas, né? Por exemplo, a distância desse ponto aqui, ó, para essa face, essa distância aqui, estamos vendo aqui, ó. Essa distância aqui, no caso, seria para a gente o valor de... Nota comigo, se essa aqui é dx, então essa aqui seria a metade de dx. Dx sobre 2. Tá bem? Temos uma distância de dx sobre 2 daqui para cá, assim como daqui para cá. Dx sobre 2 também. Por similaridade, aqui também temos aqui a condição em que essa dimensão daqui para cá, estamos no centro, estamos crescendo aqui, ó, na metade de dz, então quer dizer que essa dimensão aqui seria dz sobre 2. Assim como essa dimensão daqui para baixo. dz sobre 2. Tudo bem? Então temos a localização de cada uma delas. A resolução agora vai ser pautada em abrir os termos em série de Taylor e trazer para o centro, porque assim chegamos em equações diferenciais. Tudo bem? Então, por exemplo, podemos abrir o termo tal de xz positivo da seguinte forma. Como tal de xz, tal de zx, onde seria a tensão que atua aqui no centro. Nota que do centro para cima caminhamos no sentido positivo, então mais del tal de zx. Nesse caso, caminhamos no eixo z, então del z dz sobre 2. Novamente, uma série de Taylor truncada, assim como a gente já havia feito. Tá? Não é mais uma novidade para nós. Podemos fazer também tal de zx negativo. Isso aqui vai virar para a gente tal de zx, né? Tal de zx. A situação agora seria caminhar no sentido negativo, então menos tal de zx del z vezes dz sobre 2. Ah, pessoal, acho que acabei de esquecer de mais duas forças, né? Temos aqui também
essa força aqui e essa força aqui. Tá? Então, além dessas outras aqui, ainda atuam aqui na face frontal uma tensão nesse sentido, que seria a tensão que corta o eixo, o plano que corta o eixo Y, seria a tensão tal Y, que aponta na direção X, tal YX, e lá atrás essa tensão atua também, seria tal de YX, só que no sentido negativo, esse aqui no sentido positivo, tá? Só para poder ficar mais claro, eu acabei de falar. Então, para corrigir o erro daquela situação, em que esquecemos de alocar duas tensões atuantes no nosso cubo, vamos fazer o desenho do cubo, colocar todas as forças de tensão, todas as forças de superfície que são relativas à aplicação, nas faces desse cubo. Então, vamos aqui colocar aqui a nossa direção X, tá? Ficaria a direção X. Vamos considerar apenas as forças atuantes na direção X desse nosso cubo. Lembrem que aqui é dimensão dx, dimensão dy e dimensão dz. Então, vamos aqui colocar as nossas tensões atuantes na direção x. Essa aqui a gente designou de sigma mais xx. Essa aqui nessa face era o sigma menos xx. Aqui ficou a tensão atuante nesse sentido. Esse outro sentido, que era a nossa tal dz(x), atua na parte positiva do eixo, então podemos colocar dessa forma, tal dz(x) negativo. Lá atrás vai atuar também uma tensão, pela face de trás do cubo, e na face da frente também vai atuar uma tensão aqui. Isso aqui teria a tensão de plano corta o eixo y, então plano yx positiva, e aqui no caso a tensão yx também, só porque é negativo. Yx negativo. Então temos 6 tensões a considerar como forças de superfície. Notem que nessas forças de superfície temos relativos a cada uma a área de aplicação. Por exemplo, nessa tensão aqui de Zx, tensão positiva e a negativa, temos uma área de aplicação aqui de dx vezes dy. Tudo bem? Já nessa outra situação, temos que, por exemplo, a área de atuação aqui da tensão normal, sigma xx mais e sigma xx menos, essa tensão, no caso, está aplicada a uma área que é relativa a dy dz, que é essa área aqui, ó, frontal, lateral, aliás. Tanto essa área aqui, tá, como essa área aqui. Entendido? Então, temos aqui a aplicação de cada uma delas. Então, agora, se a gente quisesse elencar todas as forças de superfície atuante, tá, na direção x, a qual eu posso colocar como dfsx, ficaríamos com o seguinte. Vou colocar aqui de forma vetorial, tá? Ficaríamos com a atuação dessa força devido à tensão de sigma xx, tá? Vou colocar aqui sigma xx, tá? Vezes sigma xx positivo, vezes nessa condição aqui a área de atuação dela, que é dy vezes dz, tá? Dy vezes dz, a gente está vendo aqui, dy dz, menos essa força aqui, devido a essa tensão aplicada nessa face, sigma nesse caso
xx menos, que multiplica a mesma área de atuação, pessoal, que a gente já tinha comentado, dz, tá bem? Isso aqui relativo à direção y, já que a gente está no eixo x. Aí vamos para as outras tensões. Temos a tensão aqui, ó, zx positivo e zx negativo. Vai ficar tal zx positivo, vezes a área de atuação dela, que é dx, essa face, né? Aliás, essa aresta, vezes dy, dx dy. Opa. Menos a parte negativa dela, tal zx negativo, vezes dx dy. Isso aqui, pessoal, que a gente tem comentado também na direção y, né? Vou colocar aqui. Vamos agora para essa outra parte, que seriam esses valores de tensão aplicados nessas faces dx, dz. Então vamos ter tal de yx positivo vezes a área de aplicação aqui, como eu já havia comentado, é dx, dz, menos tal de yx negativo vezes a mesma área, dx, dz. Isso aqui também na notação vetorial, tá? Então temos aqui que relacionar cada um desses termos aqui, esse com esse, esse com esse, esse com esse, a fim de obter uma equação diferencial, tá, pessoal? Para a gente obter essa equação diferencial, o que a gente tem que fazer é abrir esses termos em série de Taylor. Uma coisa que a gente já havia comentado. Então, para abrir esses termos em série de Taylor, a gente vai fazer a seguinte condição. Lembra que, se tivermos aqui o nosso ponto central, de coordenadas x, y e z, tá? Em relação a um referencial aqui qualquer, x, y, que seria o nosso x, y e z. Então, essa coordenada aqui em relação à nossa referência tem coordenada x. Se eu quiser sair dessa coordenada aqui, ó, e vir para essa face, eu tenho que caminhar nessa condição, pessoal, um valor aqui de dx sobre 2, por exemplo. Então, quando eu caminho dx sobre 2, eu consigo abrir em série de Taylor, por exemplo, esse. Ou se eu caminho agora voltando dx sobre 2, eu consigo abrir em série de Taylor esse, tá? Então, por exemplo, vou abrir aqui, ó, abrindo em série de Taylor truncada. Se a gente abrir os termos em série de Taylor truncada, a gente vai ficar com o seguinte: sigma xx positivo seria sigma xx que atua aqui, ó, no centro do elemento. Nesse caso, caminhamos aqui no sentido positivo dx sobre 2. Então aqui vezes del sigma xx del x dx sobre 2. E aqui nessa condição temos que sigma xx negativo vai ficar sigma xx do centro. Caminhamos no sentido negativo, então valor negativo para ele, x dx sobre 2. Então temos essas duas tensões aqui, tá? Relativos a esse primeiro termo aqui que estamos vendo. Então podemos fazer a subtração entre elas, né? Já que dy dz é uma constante aqui para os dois casos, eu posso botar em evidência. Então, se acaso eu somasse esses dois termos, o resultado que a gente teria, né? Sigma xx mais menos sigma xx menos
ficaria sigma xx mais del sigma x, del x dx sobre 2 menos sigma xx menos del sigma xx del x. Isso aqui que vai multiplicar dx sobre 2. Notem que, como nos nossos casos anteriores, o que vai acontecer é que esse termo aqui, ó, simplifica com esse menos com esse menos vai virar mais, então vou adicionar aqui duas vezes esse termo que vai embora esse 2 aqui, ó, tá? Então, o resultado dessa conta seria del sigma x, né? Vou colocar aqui, xx, del x, vezes, nessa condição, dx, tá? Vou ajeitar aqui. Então, esse aqui é o termo que a gente vai substituir aquela condição 1 ali que usamos. Vamos agora para a condição 2, tá? Na condição 2, vai abrir em série de Taylor. Eu vou chamar aqui, né? Condição 2. Vou chamar isso aqui de termo 2. Então, para o termo 2, vamos ter tal zx. Então, temos tal zx positiva. E vamos abrir tal zx em relação ao centro, né? E em relação ao centro, a gente não precisa mais estar carregando a notação positiva e negativa, então ficaríamos com tal zx simplesmente. Tá? Para o caso positivo, notem que caminhamos do centro para a face superior. E caminhar do centro para a face superior, a gente está caminhando a metade do valor de dz. Né? Esse aqui foi o nosso centro, né? Esse foi o nosso centro. Daqui para cá, essa distância aqui seria dz sobre 2. Então, estamos abrindo o termo em dz. Tá? Então, ficaria del tal zx, del z, dz sobre 2. Uma coisa similar aconteceria aqui se abríssemos ele agora no outro sentido, na outra direção, né? Aliás, na face anterior, abrir em relação ao centro. O que acontece é que agora vamos fazer com sinal negativo, del tal zx, del z, dz sobre 2. Então, da mesma forma que a gente fez o primeiro, a gente pode juntar esses dois. Para juntar os dois, então, vamos ficar com tal zx positivo menos tal zx negativo. Vai ficar o valor da tensão aplicada no centro, x del z, dz sobre 2. Isso aqui que subtrai a segunda parcela, que é tal zx também, só que com sinal negativo aqui. Del z, dz sobre 2. Então, da mesma forma que a gente fez aquele, né, pessoal? Esse valor aqui, ó, simplifica com esse. Negativo com o negativo daqui fica positivo, então vou colocar duas vezes esse termo que vai embora esse 2. Então, o resultado desse nosso segundo termo seria del tal zx, del z, dz. Então, esse aqui seria o nosso segundo termo, tá? Vamos agora para o terceiro termo. Vou chamar isso aqui de termo 3. E no termo 3 temos tal yx positivo, tal yx negativo. Notem que a gente vai caminhar agora nesse sentido, tá? Nesse sentido temos que saímos de dy, tá? E dividimos o segmento dy por 2. Então essa parte aqui, ó, vale dy sobre 2, o caminhamento positivo, enquanto o caminhamento negativo seria menos dy sobre 2, em relação ao centro do elemento, entendido? Então ficaríamos com tal
de yx positivo, abrindo em relação ao centro, ficaria tal de yx mais del tal de yx. Abrimos no eixo y, né? dy sobre 2. E aqui tal de yx negativo seria o valor dele no centro, mais os valores de tensão aqui. Opa, mais não, né? Desculpa. Abrimos no sentido negativo, então tem que ser um valor negativo também. Del y, dy sobre 2. Temos os dois valores que compõem a parcela 3. Agora vamos equacioná-los. Então vai ficar o tal de yx positivo menos del tal de yx negativo. Del tal de yx mais yx del y dy sobre 2 tal de yx menos del tal de yx sobre del y dy sobre 2. O resultado que vai dar aqui é similar, né? Esse valor simplifica com esse positivo aqui no caso, esse termo vai ficar positivo também, a gente vai adicioná-lo duas vezes. Então ficaria del tal de yx del y vezes dy, tá bem? Muito similar a esse caso e ao caso anterior também. Então isso aqui seria a nossa parcela 3. Parcela 3, tudo bem? Então a gente pode substituir as parcelas agora 1, 2 e 3 aqui ó, nesses termos. Porque, como eu falei, se colocarmos dy dz em evidência, ficaríamos com tal yx. Aliás, com sigma xx mais menos sigma xx menos, que já temos o valor dele. Então nossas forças de superfície, DFS, na direção x, elas ficariam na verdade ó, no valor de sigma xx mais menos sigma xx menos, vamos substituir por isso. Então, sigma xx é o x vezes dx. Só que nota que lá fora a gente também vai ter o que, ó? dy dz. Então vamos ficar com dy dz. Tranquilo? Isso aqui é aplicado à direção y, direção x. O segundo termo ficaria tal zx mais menos tal zx menos, que é esse valor aqui. Então ficaria mais tal zx del z, que vai multiplicar dz, né? E lá fora esse termo a gente vai ter multiplicado também dx dy. Terceiro termo agora. Nesse terceiro termo a gente vai ficar com tal yx mais menos tal yx menos, que é relativa a esse cálculo aqui. Tal yx, a derivada, em relação a y, dy, e lá fora está multiplicando, dx dz. Nota que se acaso eu fizer aqui a minha simplificação, dfx, que eu posso colocar aqui tudo isso aqui, lembra, aplicado à direção y, né? Posso colocar essa direção y em evidência e além disso, dx, dy, dz em cada um deles. Né? Isso aqui é um valor comum ó, a cada um deles. Que se vocês notarem também é na verdade relativo ao valor do volume da nossa partícula infinitesimal. Né? Se a gente voltar aqui, ó, o volume da nossa partícula infinitesimal é na verdade dx, dy, dz que aparece em toda a conta. Tá? Então vamos só organizar aqui. Ficaríamos com del sigma xx, del x, mais del tal de zx, del z,
del tal de yx, del y. Aqui fora vai ficar dx, dy, dz, que estamos chamando de volume. Isso aqui é aplicado à direção y. Essa aqui é a equação que a gente usa para calcular, nessa condição, as nossas forças de superfície. Tranquilo? Só que em relação a essas forças de superfície, pessoal, a gente pode fazer algumas considerações. Que considerações são essas que a gente pode fazer? A partir desse passo, agora a gente começar a fazer considerações. Que considerações vão ser essas? Essas considerações vão ser aplicadas a esses termos, tá? De modo a simplificar, de forma geral, essa força de superfície que atua na direção x. Só que, lembra, o que a gente fizer para obrigatoriamente essa direção x pode ser aplicado para as demais direções, tá? Para começar, vamos falar sobre as tensões, que já é uma parte conhecida por a gente. Caso o perfil de velocidade fosse unidimensional, quando V é unidimensional, nossa, por exemplo, tensão de yx é dada pelo seguinte, μ du dy. Nota que temos uma coordenada y e um perfil de velocidade que está na direção x, né? Uma componente do perfil de velocidade na direção x. Componente de velocidade na direção x. Então, o que a gente percebe? Que o valor das tensões sempre é dado de forma cruzada, né? Então, a gente tem uma derivada que é relativa ao eixo de referência, ao plano, e aqui, no caso, a direção com que a tensão está ocorrendo. Temos aqui, ó, a direção que a tensão está ocorrendo vai condicionar nessa situação a componente de velocidade e y está relacionando aqui a direção da deformação. Só que se liguem na seguinte situação. O perfil, em muitas situações, ele não é unidimensional. Inclusive, nas nossas deduções, a gente está fazendo como se fosse um campo vetorial, de um modo que nós temos as componentes U, V e W. Então, de forma geral, isso aqui tem que ser escrito. Isso aqui tem que ser escrito assim. Caso o perfil seja bidimensional ou tridimensional, ficaríamos com μ. Lembra, se o perfil de velocidade agora tem três componentes, se o perfil tem três componentes, Vj mais Wk, eu não posso utilizar nessa situação a notação de derivada total, aqui ficaríamos com du dy, mas só que também ficaríamos, pessoal, com del v dx, porque aqui estaríamos englobando aqui, ó, a parcela da componente de velocidade em y, mas que se deforma em x, a parcela da componente de velocidade x, mas que se deforma em y. Tá? Então isso aqui seria aquele nosso primeiro termo. Aqui, né? Tá yx, mas tá aqui, né? E aqui eu poderia fazer com zx também, tá? Nessa mesma condição, tal de zx ficaria igual a μ. Por similaridade, ficaríamos com a componente de velocidade na direção x, que é u, só que variando aqui na direção não mais y, mas agora z, mais a componente de velocidade, no caso w, que é relativa a z, né, vezes a sua deformação em x. Então ficaríamos com o segundo passo. Inclusive, podemos substituir tanto essa parte como essa parte nessa equação aqui, ó, que a gente já conhece. Tá bem? Agora a gente tem que falar só sobre a nossa tensão normal. E para poder falar sobre a tensão normal, a gente vai utilizar um conceito que vem lá da termodinâmica, que não foi dado e nem vai ser abordado em sala. Tá? Então, seguindo um conceito que vem lá da termodinâmica, que vocês podem consultar no livro de termodinâmica do Senja, temos que a tensão normal em X, ela pode ser dada pelo negativo da pressão. Olha aqui, a tensão normal, ó, reagindo à pressão.
mais alguns termos aqui, que são relativos a escoamentos de várias formas. Aqui é o divergente da velocidade, mais du dx. Bom, então esse termo aqui é um resultado que a gente vai se apropriar da termodinâmica, sem necessariamente explicar o resultado desse termo, para não alongarmos ainda mais a nossa dedução. Eu só quero deixar claro que quando a gente fez isso aqui, quando a gente fez essa consideração, pessoal, estamos obrigando necessariamente a aplicação dessa equação a apenas uma classe de fluidos. Lembra que tensão de cisalhamento, quando ela é proporcional às deformações, nesse caso são cada um são termos de deformações, o fluido com o qual estamos trabalhando é um fluido newtoniano. Então a nossa primeira consideração que vamos fazer ao aplicar esses termos nessa equação é considerar um fluido newtoniano. A primeira consideração foi um fluido ser newtoniano. Quando consideramos um fluido newtoniano, podemos dizer que as deformações são proporcionais, considerando a viscosidade constante, às tensões geradas na direção considerada. A próxima consideração que vamos fazer, pessoal, é a seguinte. Vamos considerar o fluido como incompressível. Fluido incompressível. Aqui vocês vão precisar lembrar da aula passada, em que tínhamos que o ΔX de ρU, o ΔY de ρV, o ΔZ de ρW, mas del aqui só ajeitar os sinais. Eu posso deixar assim, colocar só um menos aqui na frente. Del ρ del T. Isso aqui no caso era igual a zero. Se considerarmos o fluido como incompressível, o ρ não varia com ninguém, né? Ρ é uma constante. Então a gente pode dizer que se ρ é uma constante, ele não varia com o tempo. E podemos tirar ele de dentro de cada derivada dessa aqui. O resultado ficaria, considerando o fluido incompressível, ficaríamos com dU, dx, dV, dy, dW, dz igual a zero. E isso aqui é o conjunto das derivadas parciais, das primeiras derivadas na forma parcial, de forma escalar. Então isso aqui é o operador divergente da velocidade. Se a gente considerar o fluido como incompressível, quer dizer que o divergente da velocidade é igual a zero. Só que se notarmos, onde é que esse valor está presente aqui? Ao considerarmos o fluido como incompressível, todo esse termo aqui vai dar para zero. Isso devido a essa consideração 2. Então, considerando o fluido como incompressível, temos que σxx, na consideração de fluido incompressível, é igual a menos P mais 2μ sobre dU dx. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é o resultado que a gente vai utilizar. Então, já temos o valor de σxx, temos os valores de tal yx e de tal zx, então vamos substituir tudo isso aqui dentro dessa equação. E quando tivermos isso, vamos conseguir simplificar aqui nessa condição as forças de superfície. Substituindo, então, a gente vai ficar com os seguintes valores. Vou suprimir aqui a notação vetorial, vou trabalhar só com essa parte de dentro por enquanto, tá? Já que é tanto termo, para não ir se confundindo, eu vou colocar aqui somente os termos aqui. Então, x, no lugar da tensão aqui, da tensão normal, no lugar dessa tensão normal, eu vou deixar só a derivada e vou substituir isso por esse termo aqui. Ó. Vai ficar menos P mais 2μ du dx. Indo para o próximo, vamos ficar com del dz que vai multiplicar nesse caso
a tensão de Zx. A tensão de Zx é essa, pessoal. É μ dz mais dw dx. Vou ajustar aqui só. μ dz dw dx mais del y μ. Aí vamos ver aqui, ó, tal de yx, né, que era o nosso termo agora. Tal de yx ficou du dy mais dv dx. Del y del v del x. Pronto, então agora a gente vai distribuir essas derivadas, né? E distribuindo essas derivadas, vamos fazer apenas um cálculo algébrico aqui para poder fazer uma simplificação. Então vai ficar menos del p del x. Considerando a viscosidade como uma constante, isso aqui é uma consideração de um fluido newtoniano, né? Ela é uma constante. Vai ficar 2μ del 2u del x2 mais, aqui é a mesma coisa, μ, aqui vai ficar uma derivada mista, né? Del z, del z mais μ, derivada mista de novo, del w del x, mesma coisa. Del y del y mais pronto. Então, esse aqui seria o valor que temos, tá? Para a gente fazer a nossa dedução, a gente vai reorganizar esses termos aqui. Vamos pegar, por exemplo, esse termo. O teorema diz que se pegarmos esse termo, ficaríamos com μ del z aqui. Vai multiplicar del w del x. Podemos reescrever isso aqui como μ. E ao invés de escrever dessa forma, podemos trocar a ordem das diferenciais. Então ficaríamos com del x, que vai multiplicar aqui nessa condição, diferenciar, na verdade, nessa condição del w del z. Tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui é encarar esse termo aqui, 2 vezes μ del 2u del x2, como sendo μ del 2u del x2 mais μ del 2u del x2. Tranquilo? Podemos fazer essa consideração. Na verdade, é apenas voltando aqui a adição. Então, podemos trocar a ordem das diferenciais e podemos reescrever esse termo na seguinte condição. E quando fazemos isso, pessoal, vamos ficar com menos del p del x. Nessa caracterização que fizemos aqui, vamos escrever como essas duas derivadas. Então, mais μ del 2u del x2. Só para poder ficar mais claro, eu vou colocar assim ou outro. Mas quer dizer a mesma coisa, tá? Ficaremos com μ del x del x. Tá? A derivada segunda da mesma forma. Mas vamos trocar a ordem desse segundo termo. Isso aqui a gente vai reescrever normalmente. Vai ficar μ del 2. Nessa condição aqui, ó, vai virar uma derivada segunda de u em relação a z. Del 2u del z2. Tranquilo? Mas μ, como eu falei, a gente vai agora trocar a ordem desse
desse termo tal qual a gente fez aqui, ó, vai virar mi, que vai multiplicar del x, del w, del z, tá aqui, ó, del w, del z, mais o próximo termo. Isso aqui dá a derivada segunda de u em relação a y, vezes mi, vai ficar mi. Derivada segunda de u em relação a y, mais o próximo termo, que vamos trocar a ordem também, tá? Vamos trocar a ordem entre x e y. Então aqui dentro vai ficar agora del v, del y, e aqui fora del x. Vai ficar mi, del x, isso aqui foi v del y. V del y. Então, pessoal, a gente pode agrupar aqui, ó, esses termos, a gente pode agrupar esses termos aqui juntos, porque eles vão ser mi vezes as derivadas de segunda ordem do perfil de velocidade u em relação a cada coordenada cartesiana, e podemos ainda também agrupar esses termos aqui, ó, porque todos eles temos mi vezes uma derivada em relação a x, promovendo uma derivada mista. Então ficaríamos com menos del p del x mais mi, que vai multiplicar esse conjunto de derivadas aqui de segunda ordem, x2 mais del 2u del z2, del y2 mais del 2u del z2, e agora mais mi, que vai multiplicar del x. Aí notem comigo, ficaria del u del x mais del, vou fazer aqui no caso organizado, del v del y mais del w del z. Isso aqui, pessoal, vai ficar igual às forças de superfície. Só notem que esse termo aqui é na verdade o divergente da velocidade. Olha aqui, ó. Não é a mesma coisa desse termo? Não seria a mesma coisa? E na condição de escoamento incompressível, nós já tínhamos colocado ele como zero. Então, se a gente já fez a consideração de escoamento incompressível, quer dizer que esse termo aqui é igual a zero. Tranquilo? O resultado das forças de superfície para nós vai ficar só igual a menos del p del x mais mi. E isso aqui, pessoal, o conjunto das derivadas de segunda ordem que a gente está vendo aqui, é um operador que ele é chamado de Laplaciano. Tá? A gente representa o Laplaciano por isso. É o Laplaciano de U. Então esse é o resultado das forças de superfície. Então o que percebemos é que em relação à força resultante, o seu cálculo, nós já temos uma parcela delas, que seria essa parcela. Lembra que primeiramente na direção x. Já sabemos como calcular essa outra parcela aqui para a direção y, x também, né, da força de campo. Agora podemos somar as duas, né? A gente já teria feito esse cálculo antes. Se a gente agora somar as duas, o que vamos ter é o seguinte. A força resultante é, na verdade, a força de superfície mais a força de campo. Para poder deixar o problema mais fácil, a gente está fazendo isso aqui analisando só o eixo x e depois, por similaridade, vai tirar os demais. Então, quer dizer que a força resultante na direção x vai ser a força de superfície na direção x, que vimos que é menos del p. Menos del p del x. Tá?
mais o Laplaciano da componente de velocidade. Notem que eu fiz apenas a simplificação nesse termo do que tinha entre parênteses aqui, tá? Do que tinha entre parênteses bem aqui. Então eu fiz essa simplificação nesse termo ao longo desses cálculos que a gente viu. Lá fora ainda está sendo multiplicado por quem, pessoal? O volume da partícula fluida, tá? Quer dizer que isso aqui é na verdade menos ΔP ΔX mais o Laplaciano da velocidade, μ vezes o Laplaciano da velocidade. Acho que eu esqueci até disso lá. Tá? Então temos que multiplicar isso dV ainda. Deixa eu só ajeitar, porque tem um μ multiplicando também. Isso aqui que vai multiplicar dV. E a gente viu também que em termos da força de campo, essa força de campo pode ser escrita como dm vezes a gravidade, dm vezes a gravidade, só que a gravidade na direção x. Bem, quando a gente faz isso, todos esses valores eles são aplicados a um vetor unitário i, de modo que preservamos aqui a grandeza vetorial. Por fim, quer dizer que a nossa força resultante em x ela vai ser igual a... Podemos reescrever esse dm como ρdv, tá, pessoal? Se a gente escrevesse dm como ρdv, ficaríamos com ΔP ΔX mais μ divergente de u, divergente não, desculpa, Laplaciano de u, mais gx vezes ρ, isso tudo aqui multiplicado por dv, né? E na direção i. Tranquilo? Isso aqui é tudo aplicado à direção i. Sabemos que o valor aqui, ó, da força resultante na direção x, ela é dada por dm vezes a aceleração da partícula na direção x, tá? Só que a aceleração da partícula a gente já viu como é que é dado, né? Para o caso da aceleração da partícula, a gente vai consultar aqui a equação que a gente já tinha, reduzido para a derivada material, e vamos considerar aqui a ocorrência dessa equação apenas na direção x. Na direção x a gente vai reescrever aqui a parte, no caso, escalar dessa equação. Vamos ficar aqui com o seguinte, que a aceleração da partícula, que a gente vai chamar na direção x, a px, é na verdade o divergente da componente de velocidade u, aplicado aos vetores de velocidade. Já que isso aqui é uma multiplicação, não tem problema, né? Tá? Toda parte está escalar. du, dt. Tá? Quando a gente faz isso, o resultado que ficamos com essa equação é du, dx, multiplicado pela componente u, du, dy, multiplicado pela componente v, du, dz, multiplicado pela componente w, tá? Isso aqui mais du, dt. Isso aqui é tudo, pessoal. Tudo isso é a aceleração da partícula. Voltando, poderíamos escrever a aceleração da partícula como sendo ρdv. Isso aqui multiplicado a todo aquele termo que a gente já viu. Du, dxu, du, dyv, du, dw, w não, dz, w é aqui, du, dz, w, mais du, dt. Isso aqui tudo é a nossa aceleração da partícula. Então podemos juntar um lado e o outro da equação. E por fim, ficaríamos com ρ dv, vai multiplicar aquele termo, o dx u, o dy v, o dz w, o dt, vai multiplicar
menos del P del X mais Laplaciano de U. Laplaciano de U vai somar a Gx vezes ρ. Gx vezes ρ. Isso aqui que multiplica tudo dv, né? Todos os dois estão na direção x, né? Poderíamos até colocar aqui que isso aqui, já que é vetorial, só para corrigir, está aplicando na direção x. Então os dois ficariam apontando na direção x. Não precisaria ficar carregando toda hora essa notação vetorial e a gente percebe que o dv vai embora. A gente simplifica o dv. E simplificando o dv, pessoal, o resultado que ficamos aqui é um resultado bastante interessante, porque essa equação fica válida não só para um elemento infinitesimal, mas para qualquer caso da mecânica dos fluidos, seja ele microscópico ou macroscópico, desde que respeitem as considerações que fizemos, que foi de fluido incompressível e a outra de fluido newtoniano. Então essa equação ela é válida da forma que estamos vendo aqui para um fluido incompressível e newtoniano. Então vamos ter aqui o resultado que vai sair daqui é ρ del U del X U del U del Y V del U del Z W mais del U del T é igual a menos del P del X mais ρ Gx. Aqui vocês me desculpem, tem um mi, tá? Vocês podem conferir aqui, não esquecido. Muitos termos, muita coisa para levar, acabo esquecendo, mas está corrigido. Pessoal, a equação que a gente está vendo aqui é uma das equações do conjunto de equações da Navier-Stokes, a conservação de momento linear e nesse caso também angular para os escoamentos, tá? E o que a gente percebe é que nessa equação ela é válida apenas para a direção x. Mas só que não vamos fazer o mesmo cálculo que fizemos para a direção x para as demais direções, não. Vamos agora subentender o que é que vai mudar de um caso para o outro. Por exemplo, quando a gente vai para a direção y, tá? Deixa eu salvar aqui. Quando a gente vai para a direção y, o que vai acontecer é que esses termos aqui vão mudar. Eles vão passar de U. Aliás, desculpa, esse não. Quando passamos da direção x para a direção y, então as mudanças que vão ser significativas são a mudança desse U para a componente de velocidade aí v, tá? A mudança dessa diferencial de pressão aqui vai ficar y, a gravidade vai ficar em relação a y, e o nosso vetor velocidade aqui ele vai ser escrito em termos do vetor velocidade v, tá? Então, para a direção y, a gente ficaria com ρ del v del x, que vai multiplicar u, del v del y, que vai multiplicar v, del v del w, del z, desculpa, que vai multiplicar w, mais del v del t. Isso aqui vai ficar menos del p del x, mais ρ gy, mais mi, que vai multiplicar o Laplaciano, não mais de v, mas de u agora. Isso aqui é como ficaria aquela equação para a direção agora y. Tá? Pode ser feita pelo mesmo cálculo que a gente fez, tá? Que é a direção y. Para a direção z, pessoal, a gente acredito que vocês já entenderam a lógica. Aqui ficaria del w del x u, del w del y v, del w del z w,
del W del T igual a menos del P del Z mais rho GZ mais Laplaciano de W. Isso aqui agora para a direção Z. Ressalto que a forma de dedução é exatamente a mesma, tá bem? Direção Z. Então podemos juntar a direção x, y e z. Para juntar a direção x, y e z, se o caso eu for juntar tudo isso numa forma só, tá? A gente já viu que essa parte, na verdade, é a derivada material de u, essa aqui é a derivada material de v e aqui é a derivada material de w. Quando eu junto tudo em uma só, né? Então, de forma geral, vamos ter aqui ρ vezes a derivada material do vetor velocidade do tempo vai ser igual. Se eu juntar cada equação dessa, os termos de pressão, a gente vai ficar com o conjunto das derivadas parciais de x, y e z. A diferença é porque essa equação é na forma vetorial, então o conjunto das derivadas parciais na forma vetorial é um operador chamado de gradiente. Então, menos o gradiente da pressão, tá bem? Mais ρ, que está aqui em cada um dos casos, né? Rho, Gx, Rho, Gy e Rho, Gz. Eu posso juntar Gx, Gy e Gz na forma vetorial G. Mas, nesse caso, mi Laplaciano de. Posso substituir o v e w por uma forma só, que nesse caso seria o v e w, a gente poderia substituir diretamente por v. A equação com que ficamos aqui, pessoal, é chamada de equação de Navier-Stokes. Navier-Stokes. E ela, na verdade, relaciona a conservação de momento linear. Como é que eu sei que é a conservação de momento linear? Porque utilizamos a segunda lei de Newton, né? A segunda lei de Newton, na verdade, é a conservação do momento linear. Tá bem? Então, isso aqui é uma das principais equações da mecânica dos fluidos. Se não poder dizer que é a principal, é um sistema de equações diferenciais de segunda ordem, parciais, que torna a equação bastante complexa. Então, para a resolução dos nossos problemas, a gente vai ter problemas muito complexos que vão ser modelados por essa equação. A diferença é que nas simulações com que são feitas, não são simulações analíticas, são simulações numéricas. Para poder fazer simulações analíticas, a gente vai ter que considerar os problemas em termos de suas simplicidades e fazer considerações, tudo bem?